Qual que é a tradução Êxodo dela? 21, a partir do 1. Mas você anda com uma Bíblia pentecostal, aí você quer... Mas se quiser abrir uma online também, não tem problema, Não, é católica. acho que vocês têm que andar com a Bíblia de Jerusalém. E a gente tem também, só que Cadê? eu não consegui trazer o cara do peso. Já, cara, parabenizar de novo aqui o Fábio, o Miranda, pela educação que os dois estão tendo, assim, né, a sobriedade, o padre, então, que veio sem material, veio só com o conhecimento lógico dele, né? Padre é um Parabéns pros HD, dois velho. Eu aí. sou Tim Padre. Eu adoro o Miranda, mas eu sou Tim Padre. Miranda, eu acho que isso é mentira. Mas fica entre nós. Pode ler? Pode. Capítulo 21, A partir do 1. versículo 1. Estes são os estatutos que lhes proporais. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só com seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre, que era aquele brinco, igual usa para marcar gado. E se algum vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos de seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas, se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Lê pra mim agora o 20 e o 21. Êxodo 21, versículo 20. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Então reparem bem, tá, galera? O que nós temos aí, eles traduzem como servo para dar aquela amenizada, né? É tipo trocar favela por comunidade, é como se resolvesse o problema. É como se fosse passar perfume em bosta. Não tem condições isso. Então, ali a palavra hebraica é eved, é escravo. Assim como no grego é doulos, que é escravo. Tanto que nós temos em Efésios 6,5: vós, escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, sinceridade de vosso coração com a Cristo, como a Cristo. Compara a escravidão, a servidão, como eles vão servir aos senhores de escravo, né? Como que eles têm que servir a Cristo, eles têm que servir o seu de escravo, né? Colossenses 3,22: vós, escravos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. 1 Timóteo 6:1-2: todos os cristãos debaixo do jugo da servidão considerem seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor. Caraca, os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Ensine e exorta estas coisas. Tito 2:9-10: exorta os escravos a que se sujeitem a seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, novamente, usando Jesus para endossar a escravidão. 1 Pedro 2,18: vós, escravos, sujeitavos com todo temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Então,
nós vemos que isso aqui é Novo Testamento. Eu não estou lendo para vocês Bíblia hebraica, eu estou lendo para vocês o Novo Testamento o tempo inteiro, endossando aquilo que mais tarde foi praticado de forma desumana e cruel pela própria Igreja Católica, autorizada por um Papa, né, um Pontifex Maximus, autorizando a escravidão de povos indígenas, negros, pessoas do Novo Mundo. Então, assim, isso tudo é para provar para vocês que a ação de Deus não é só a sua ausência. Mas como é que um ser onipresente poderia ficar ausente? Fica meio contraditório isso, né? Mas beleza. São ações deliberadamente mais. Se a gente não conceber assim, se a gente for seguir o lado do grande exegeta Dr. Freestyle, todo respeito, todo carinho, mas não concordo com isso, senão a gente vai estar fazendo uma leitura exegética e não exegética, nós não podemos ler com o Espírito Santo, nós temos que ler com um contexto histórico-cultural e entendermos que a Bíblia é um livro político, como o padre muito bem disse, feito por homens, não por Deus, para colocar a população campesina sobre domínio dos seus senhores, sobre domínio dos líderes políticos. Que era próprio da época, né? As épocas que nós seguimos, tanto o período anterior à escrita bíblica, durante a escrita bíblica e posterior, porque com a dominação dos impérios, a escravidão ela foi perpetuada. Então, quando o Antigo Testamento fala de ter servos, todas as tribos tinham servos. Era próprio, a humanidade sempre se auto-escravizou, né? Então, quem não servia para contribuir dentro da sua tribo era vendido para outra tribo como escravo, né? Era normal que isso acontecesse. Então, a escravidão, neste período, ela era normalizada. E, sem dúvida, quando a igreja, na Idade Média, ela assume essa postura, é importante nós recordarmos que, durante a Idade Média, muitos pagãos, muitos ateus chegaram também a cargos altíssimos na igreja, porque o Império Romano no Ocidente, ele cai no seu poderio de guerra, ele diminui a sua força de expansão e a sua força de dominação, e é preciso que o imperador se mude para o Oriente, deixando o Ocidente sob a tutela dos bispos, da igreja. Por isso eles recebem o título de pontífices, porque eles fazem pontes, eles criam pontes, eles ligam quem? Os bárbaros que estavam invadindo o Ocidente para poder formar uma unidade. Quando a igreja assume esse poder no Ocidente, os títulos religiosos começaram a causar muito interesse, sobretudo nos pagãos que eram batizados por conveniência, apenas para agradar ao seu imperador, à corte dos imperadores. Então, muitos pagãos foram feitos sacerdotes, muitos pagãos foram feitos bispos, muitos pagãos chegaram ao trono de São Pedro, a sede da igreja. Então, dizer assim, a igreja fez, né, nós temos que colocar uma vírgula, pagãos interessados em títulos da igreja para se aproximarem do Império Romano, assumiam esses títulos e usurpavam da sua autoridade contra a própria humanidade. Então, o que nós vemos é pagãos que se convertiam para agradar o Império Romano e não cristãos que de fato seguiam a Jesus Cristo para poder trabalhar aquilo que é a pregação do Evangelho verdadeira, por meio do amor, por meio da igualdade, por meio da fraternidade. Então, de fato, existiram pontífices que cometeram absurdos terríveis. Por isso a Idade Média é chamada desse período de trevas, porque vivia todo mundo no escuro. Você não sabia quem de fato era bom, quem de fato não era, porque a conivência do império e a convivência para conseguir títulos da igreja, que passou a ser a autoridade máxima do Ocidente, era muito interessante. Então eu poderia não acreditar, mas me batizava e comprava título de cardeal, de bispo, e isso era passado de pai para filho, inclusive. Né? Se eu fosse bispo, meu filho mais velho recebia o cargo de bispo. Então era um cargo vitalício. Então toda essa loucura vai ser dispersada com o passar do tempo com um levante feito pelos monges, sobretudo os que vieram da ordem de São Bento. Eles vão exigir agora a imposição do celibato para que não haja mais transferência de títulos entre padres, bispos, cardeais, enfim, os títulos que a igreja concedia.
que herdaram do Império Romano. E a escravidão é uma dessas coisas que era praticada. Os índios nossos aqui, o povo indígena do Brasil, né, foi levado a Portugal e os reis portugueses apresentavam dentro de jaulas, né, os índios escravizados como se fossem bichos, né, porque de fato era um povo que vivia nu, né, com o corpo todo pintado, às vezes usavam adereços de pena, não falavam uma língua que eles não entendiam, eram sons guturais que... Monossilábicos, né? Acabavam sendo monossilábicos e muito curiosos. Então, eram apresentados ao Papa, porque todos os territórios eram da igreja, que assume esse lugar do império. E é claro que aqueles que eram mais ambiciosos queriam mais, né? E a bula comprova isso, né? Vocês têm todo o direito de chegar, desmatar, pegar, amarrar, trazer como escravo, porque era a ambição de um homem que de cristianismo não tinha nada. Ele queria apenas o título, né? Usurpando a autoridade do apóstolo Pedro. Então a Idade Média foi esse período, de fato, de muitos enganos. Mas tivemos muitos santos também na Idade Média. Tivemos homens e mulheres que defenderam a fé na sua pureza, por meio do amor, por meio da caridade, né? Basta a gente ver quantas instituições foram criadas, né, por essas pessoas que nem título às vezes tinham, eram leigos, né? Você pega uma Catarina de Sena, que é doutora da igreja, ela não era uma freira, ela era uma leiga, ela era uma cristã, uma mulher, né? E a mulher é doutora da igreja, por quê? Ela tem tratados de teologia, inclusive condenando atitudes dos papas. Ela corrige os papas, sobretudo quando tem um cisma, em que o Papa sai de Roma e vai para morar na França, em Avignon, né? Ela acaba causando ali um desgaste, obrigando o Papa a voltar para Roma. Ele fala, não, Pedro morreu em Roma, o seu lugar é no túmulo de Pedro, você sucede o apóstolo Pedro. Então nós tivemos muitas personagens santificadas e santificadoras também na Idade Média, né? Tanto que o período pós-Idade Média é chamado de Renascença, que é justamente essa ideia cultural e social de recomeçar, aprender com os erros e recomeçar. Então nós vamos ter várias mudanças a partir daí, começando pelo próprio protestantismo, a reforma protestante, né? E depois um pouquinho mais a contra-reforma protestante. Então, de fato, a ideia tribalista de escravizar pessoas existiu desde o início da humanidade, né? Basta a gente ver as culturas mais afastadas até hoje, né? Nem todo mundo serve para a sua tribo. Se tem tribos que, por exemplo, a criança nasce com algum defeito, com algum problema no corpo, ela é enterrada viva, porque ela vai ser um peso para a comunidade. Se ela crescesse e desse trabalho, ela poderia ser vendida como escravo para outra tribo. Então a escravidão é um problema humano, né? E não religioso. A religião ela absorve, né, essa ideia do humano. É isso, professor. Nos últimos tempos tem surgido algumas teorias apocalípticas por aí, e eu ouço muito dos meus alunos, pacientes, questionamentos acerca da concretização daquilo que está escrito nas Escrituras. Será que de fato 2025 é um ano onde as coisas vão acontecer de forma imprevisível e catastróficas? Bom, isso tudo a gente pode entender um pouquinho mais se nós estudarmos a fundo o livro do Apocalipse. Eu faço um convite para você vir comigo e conhecer um pouco mais dessa palavra codificada e juntos decodificarmos os símbolos e significados desse livro tão importante.